Olá, sejam todos bem-vindos ao Notas e Novidades com Wanda Scopel pelo canal do YouTube. Compartilhem, inscrevam-se, compartilhem com familiares, amigos. Hoje nós teremos uma ótima entrevista, um ótimo bate-papo com um professor, jornalista, publicitário, fotógrafo e empresário. Estamos aqui com Júlio Szymanski. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E estou muito feliz de poder conversar hoje aqui com vocês sobre um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da arte que eu produzo aqui na cidade de Cascavel. Não, realmente seu trabalho é muito incrível, né? Você de jornalista, né? Comunicador mesmo, você é professor de comunicação, né, Júlio? E artista, um artista. Também. Então, eu trabalho em diversas áreas, assim, né? Mas eu acho que elas todas estão integradas de alguma forma, né? Então, eu trabalho... Hoje eu dou aulas, né, de comunicação, dou aulas de jornalismo, voltadas também para o audiovisual, publicidade, propaganda e fotografia também, que é o meu forte, né? Faz parte da disciplina também a fotografia? Também faz parte da disciplina. Então, as disciplinas que eu dou hoje, nesses cursos, são voltadas ao audiovisual e à fotografia, principalmente. E, Júlio, como que começou a sua carreira? Você é publicitário, né? Isso, formação. Uhum. Jornalista, professor universitário, fotógrafo, que faz belíssimos trabalhos, né? Você é empresário também, porque você empreende nesse ramo, você tem quadros, você produz quadros, agendas, né? Então, assim, é muito bonito. Fiquei realmente muito impressionada com esse trabalho lindo. Tem suas agendas, inclusive, tá? Tenho 2 agendas suas. Maravilha. Como que você começou o seu trabalho como fotógrafo? Muito bem. Então, assim, na minha família, né? A minha família é formada mais por médicos, né? Então, tanto meu avô da parte da mãe como do pai, eles eram médicos, né? E tem uma curiosidade aqui, porque o pai da minha mãe, meu avô, ele era médico lá em São Paulo, ele era médico da Santa Casa, e ele gostava muito de fotografar. Ele fotografava bastante. Então, e eu desde a infância, eu acho que eu já fui acompanhando isso, sabe? Você se inspirou no seu avô? Eu inspirei no meu avô para começar a fotografar. Ele fazia muitas fotos e eu gostava muito de árvores também. Então, ele gostava de registrar as belezas das árvores. Então, desde a infância eu via os trabalhos que ele fazia, sabe? E então, ele morava lá em São Paulo e ele trabalhava então na Santa Casa. Então, era interessante que na própria Santa Casa, lá, um espaço muito grande, o hospital, tem um jardim muito bonito também. Então, nesse jardim, ele também fotografava bastante. Então, o próprio local que ele ia trabalhar, ele já em alguns espaços já fotografava. Porque, curiosamente, né? Então, seu avô médico, seu pai é médico, sua mãe é médica, seu irmão também é médico, recentemente. E o Júlio... Ele já foi para outra área. Já foi para outra área, né? Já foi para outra área, completamente diferente. Então, quem te inspirou, realmente te motivou, diria assim, para essa área da fotografia, foi seu avô? Foi o avô. Então, ele fotografava como hobby, né? E aí, então, eu lembro assim que ele fotografava, por exemplo... tem imagens de santos, por exemplo, lá na Santa Casa. Então, numa época do ano, ele fotografava o santo e atrás tinha um ipê amarelo, por exemplo. Aí tinha uma outra época, era a mesma imagem, mas tinha uma quaresmeira. Então, pegava de outro ângulo e pegava essas árvores também, sabe? Que lindo! E aí eu sempre via, assim, eu ia para São Paulo, né, que ele morava lá, então... na época não era fotografia digital, né? Era tudo analógica, então eu mandava revelar. E algumas vezes eu encontrava ele organizando as fotos lá na casa dele, na casa da minha avó, né? Assim, numa mesa grande, então ele espalhava as fotos, organizava e eu sempre via aquelas fotos. E aí que eu
comecei a despertar esse interesse pela fotografia. E ele revelava também as fotos? Mandava revelar, no mandava caso, revelar? Né? Isso. Porque tem revelar. Alguns fotógrafos que mandam revelar, que fazem a própria revelação. Né? Isso é verdade. Isso é Mas, verdade. no caso, ele mandava revelar. E aí, desde a infância, eu via isso. E daí, eu comecei assim, a fotografar mesmo, acho que em 2003 para 2004 ali. Então, a fotografia, ela começou como hobby para você? Começou, na verdade. Como hobby mesmo. O teu trabalho, mesmo. você quando começou a fotografar? Então, aí, eu acho que lá por 2003 que eu comecei assim, que eu ganhei uma câmerazinha, né? Porque a gente tinha câmera em casa daquelas analógicas. E lá por 2003, 2004, estava começando a se popularizar a fotografia digital. E daí a gente comprou a primeira câmerazinha, era uma câmera compacta. E aí eu lembro que a gente foi fazer uma viagem, eu já comecei a fotografar bastante essas paisagens, assim, sabe? Mesmo com uma câmera bem simples, assim, eu já comecei a fotografar bastante. Você já era o fotógrafo da família, então? Você era o fotógrafo da família? Talvez. Já assim, com certeza. Aliás, até antes, né? Tem uma curiosidade, até antes, na infância também, a gente tinha câmera filmadora e a gente fazia muito vídeo também. Eu e meu irmão, a gente fazia. Até em casa, assim, tinha uma câmera bem simples para criança mesmo, e a gente fazia bastante filmagem na infância, então tem esse ponto também. Então, eu acho que o fato de eu trabalhar hoje com fotografia e com audiovisual já está desde a infância mesmo. Eu já gostava muito de gravar. Bacana, muito legal. Era muito legal. E o que você gosta mais de fotografar? Olha, o que eu mais gosto mesmo são as paisagens. Então, desde quando eu comecei a fotografar, algo assim que eu me encanto bastante é com a natureza, né? Com o pôr do sol, sobretudo. Então, eu acho que é um dos momentos mais bonitos assim do dia, porque a gente tem umas cores assim, uma gama de cores muito grande e cores muito intensas, cores muito fortes. Então é um momento assim único no dia. E cada dia que a gente vai fotografar é um pôr do sol diferente. Nunca repete. É uma arte, assim, divina, né? Então, você fotografa paisagens, essas árvores belíssimas que tem. Na minha agenda tem muitas. Tem muitas árvores. Tem. Né? Ipês amarelo, ipê roxo, ipê de tudo que é cor. Que lindo essa cidade. Tem um branco. Eu passei numa rua outro dia ali. 3 ipês. Acho que é ipê mesmo, né? Brancos. As folhas brancas, coisa mais linda. Gente, então. Aquilo é lindo. Cada estação do ano tem uma beleza diferente. para registrar. Então, né? além da natureza, você também fotografa monumentos históricos, alguma coisa em Cascavel, por exemplo, assim. O que você mais gosta de fotografar aqui? Então, eu gosto bastante de fotografar a natureza, mas eu gosto de registrar também o contexto da cidade, o contexto urbano, assim, de Cascavel. Então, eu gosto bastante também da arquitetura. Eu acho que Cascavel é uma cidade muito moderna, tem uns traços arquitetônicos muito interessantes assim para fotografar. Eu acho a catedral muito bonita também. Eu acho que ela assim, ela já tem aí quase seus 50 anos, mas eu acho que ela nunca envelhece, assim, sabe? Ela está sempre moderna, atual. É muito bonita para a gente fotografar. A natureza, eu gosto desse contraste também da natureza, o que realmente é natural e o que o ser humano criou também, né? Então eu acho que esse contraste é muito interessante entre a natureza e a arquitetura, por exemplo, entre a cidade e a natureza. Eu gosto bastante disso. Os pontos na cidade assim, que eu gosto de fotografar, então, são o Lago Municipal. Belíssimo. É belíssimo. Na verdade, eu moro ali pertinho. Então, para mim, é muito fácil. É muito perto de casa mesmo. Então, para mim, é um pulinho dali, sabe? Então, e todas as épocas também. Até este ano, eu fiz uma foto muito interessante lá no lago, que é o que eu coloquei na capa da agenda, que é a foto do arco-íris no lago. Para pegar um arco-íris, né? Você ficou de plantão? Mais ou menos. Essa foto aqui, inclusive, olha só. Olha que linda foto. Foi uma foto muito especial, sabe? Porque... Nossa, pegou o reflexo na água, né? É exatamente esse o ponto. É isso, aí que tá. E é uma coisa assim que eu não estava prevendo, né? E que eu cheguei lá e de repente estava dessa forma.
Você também é surpreendido, então, quando você vai? Muitas vezes. Você vai fazer uma foto, daqui a pouco você tem um... Exatamente. Né? Não tinha... Eu já tinha imaginado alguma vez de fotografar o arco-íris redondo, porque eu já vi assim que dependendo da posição que a gente está fotografando, a gente só vê um arco, mas se você enxergar de cima, você vê ele completo, você redondo. ele completo. Mas aqui ele, né, o reflexo, então deixou a imagem muito interessante, porque ele ficou redondo, né? E esse dia aqui é que assim, a gente tem que ficar observando o tempo também, né? Então, era um dia chuvoso e no finalzinho da tarde estava limpando o tempo. Aí eu pensei, eu acho que vai dar nesse arco-íris. momento. É nesse momento. Falei, tá saindo o sol logo depois da chuva, vai dar um arco-íris. Aí eu pensei, qual o ponto da cidade que eu não fotografei o arco-íris ainda? Eu pensei, o lago. Aí eu pensei, eu vou até o lago para ver o que eu encontro. Foi um presente. Foi um você, presente, né? Com certeza. Que lindo aí, né? Júlio, e como professor, né, de fotografia, né, que você dá aula de fotografia, você leva os seus alunos para fazer essa experiência, ter essa experiência de fotografar nos vários locais da cidade? A gente consegue sim, a gente marca como uma atividade da própria instituição ou até algumas atividades extras, assim, né? Então, às vezes a gente combina, às vezes até mesmo os alunos às vezes falam, professor, eu poderia ir fotografar com você algum dia? Aí a gente combina, sabe? Esses dias a gente fez uma atividade interessante com os alunos, eles foram fotografar comigo um pôr do sol, se divertiram bastante, eu também me diverti bastante. Às vezes a gente faz também, eu gosto de fazer uma atividade à noite para a gente fazer foto noturna também, sabe? Então, eu ia te perguntar, o que é a hora dourada e a hora azul? Então, a hora dourada é aquele finalzinho assim de tarde ali, por umas 4, 5 horas, já começa quando fica a golden hour, né? Os raios já estão mais dourados ali do sol, a gente já tem uma iluminação diferente, sabe? É ali mais no finalzinho da tarde, assim, que a gente consegue essa luz. E eu gosto bastante desse momento que a gente tem essa iluminação natural diferente até o momento do pôr do sol, até depois, quando já vai entrando na noite, assim, sabe? Com o pôr do sol, o crepúsculo ali, até o anoitecer, eu acho que são momentos, assim, muito bonitos pra gente fotografar. Então, o crepúsculo, essa noite, é a hora azul. Já seria a hora azul. Né? O céu vai trocando de cor ali o tempo todo. E você já usou drones para fazer também, assim, você filma, né? Lógico, você pegar uma imagem assim. Então, eu específica? Propriamente dito ainda não fiz alguns experimentos apenas, mas a minha ideia é futuramente fazer sim algumas fotos e imagens assim de drone, porque eu acho que tem muito ângulo para ser explorado ainda. Tá, existe assim uma técnica específica para fazer uma foto, uma lente diferente? Com certeza, porque quando a gente trabalha, por exemplo, com um celular, quando a pessoa opera um celular, ela fica muito limitada, muito restrita, né? Por mais que o smartphone ele tenha muitas opções hoje em dia, que tenha muita resolução, muita qualidade, né? Eu vejo que ainda a câmera fotográfica ela tem um visual diferente, uma qualidade diferente nas fotos. E a gente precisa trabalhar a gente tem uma série de lentes que a gente pode trocar, dependendo qual o tipo de imagem que a gente quer fazer. A gente quer uma imagem mais aberta, mais ampla, a gente quer uma imagem mais fechada, uma imagem mais aproximada, por exemplo. Né? Então, a gente vai utilizando diferentes lentes também para fazer o nosso trabalho. E o que você prefere, assim, fotografar à noite ou fotografar durante o dia? Olha, eu gosto... a maior parte das minhas fotos são feitas de dia mesmo, né? Mas eu gosto muito da noite, assim, de explorar também à noite. Eu gosto muito de... Quando a gente faz fotos, assim... com rastro de veículos, eu acho que fica muito interessante nas fotos. Quando tem, por exemplo, um chafariz, algo nesse sentido, fica tudo borrado, assim, fica muito interessante, um visual muito interessante. Acho que à noite também surpreende bastante a gente fazendo as fotos. Mas os momentos assim que eu mais gosto são realmente ali da tarde até o pôr do sol ali, aquele momento. E a entrada da noite também, eu acho que são momentos bem bonitos assim para fotografar. Você tem essa preferência? Tenho essa preferência. Júlio, você também, além de fazer tudo que você faz, né, de ter essa formação toda e se prepara como publicitário
Aham. né? Jornalista, Uhum. fotógrafo e empresário. Então, eu quero saber desse seu lado empresário também, que tudo tem a ver com a fotografia, com as imagens que você capta, né? Que você, com as suas lentes, né? Aham. Você empreende na área de quadros. Como é que é isso? Exatamente. Então, eu tenho um acervo já grande de fotos, né? Então, com o passar do tempo, eu fui produzindo muitas imagens, principalmente, né, como eu já falei, de árvores, da natureza, da própria cidade. E eu fui encontrando alguns meios de poder mostrar mais essa minha fotografia para as pessoas. Hoje eu tenho os canais, né, nas mídias sociais, tenho o Instagram, por exemplo, o Face. Eu acho que são canais que ajudam muito na nossa divulgação do nosso trabalho. A gente consegue divulgar para um grande número de pessoas, né, porque todo mundo está na mídia social hoje em dia, né? E encontrei também uma outra forma, né, de poder trazer para as pessoas, para que elas pudessem ter essas fotografias também, poderem ter no seu dia a dia, no seu lar, no seu escritório. Então, eu trabalho bastante também com produção de quadros. Então, é bem interessante. Por exemplo, a pessoa tem um espaço, assim, tem um escritório, por exemplo. Então, aí a pessoa entra em contato comigo e fala assim, eu gostaria de colocar um quadro, gostaria de colocar um quadro seu. Então, eu vou até... eu faço uma reunião, assim, com um cliente, por exemplo. Aí a gente faz uma... Sendo em Cascavel é mais fácil, né? Às vezes, se for de outras cidades, nem sempre a gente consegue ir até o local, né? Mas aí, o que eu faço? Eu pergunto as preferências, por exemplo, de fotografia. A pessoa gosta mais de temas urbanos, ou gosta mais de religião, ou gosta mais de arquitetura, ou mais de natureza. E aí eu faço, por exemplo, uma foto do local, a gente faz as medidas, e aí no computador, por exemplo, eu consigo fazer uma simulação de ambiente. Então, aí eu mostro para a pessoa, eu mando pelo WhatsApp mesmo, falo assim, olha, eu pensei, dá pra gente colocar um quadro, um tamanho, por exemplo, 1 por 1,5, né? O seu espaço cabe esse tamanho de quadro, a gente pode fazer de algumas formas, né? Pode ser um quadro, pode ser uma imagem dividida em 2 partes ou em 3 partes, por exemplo, né? Um quadro que se forma, um tríptico, por exemplo, que são 3 quadros que se formam uma mesma imagem. Ou pode ser um díptico, né, que são 2 quadros que formam uma imagem só. Então, aí eu mando para o cliente, por exemplo, as opções. Aí eu mando opções de fotos também que encaixariam ali naquele ambiente. Imenso, né, de fotos, né? Exatamente. Pode ser escolhido ali no Instagram. Pode ser escolhido até por eles, né? Ou às vezes a pessoa já fala, eu gosto dessa foto aqui, eu quero essa foto aqui. Então, a gente vai trabalhando nisso. E aí, depois, tem o momento da impressão também. A impressão, no caso, não sou eu que faço. Tem uns fornecedores, né, parceiros, que fazem toda essa parte de impressão. E, muitas vezes, também... Às vezes, o mesmo fornecedor que faz a impressão já faz o acabamento, com moldura, por exemplo. Ou, dependendo do tipo de impressão ou do fornecedor, aí, às vezes, eu levo para um segundo para fazer essas molduras. Então, mas a pessoa, o cliente, ele pode comprar comigo já o quadro pronto, né? Então, com essa moldura, é uma possibilidade. Sem moldura. Com moldura ou sem. Preferência do cliente. Exatamente. Bacana. Eu vi também que você tem painéis no shopping aí que inaugurou recentemente. Exatamente. Nossa, eu falei, nossa, Júlio, está aqui em várias portas de estabelecimentos, assim, espalhados pelo shopping, enfim. Os painéis. Como que é isso, Júlio? Isso. Então, essa também é uma outra possibilidade, né? Então, muitas vezes eu já faço, por exemplo, a venda de um quadro já pronto. Em outras vezes, eu faço um licenciamento de imagens, por exemplo. A pessoa ela adquire o direito de utilizar aquelas imagens para uma campanha publicitária, por exemplo, ou para uma campanha dentro do shopping, como é este caso aqui, né?
Então, as pessoas elas obtêm uma licença para poder utilizar aquelas fotos. Às vezes, a gente já determina, né? Tem um determinado tempo que a pessoa pode utilizar as fotos, né? Certo. E ali no shopping são 20 fotos, um pouquinho mais do que 20 até. Acho que são painéis gigantes. São muito grandes. Muito grandes. Então, e ficou interessante ali, a gente adotou... Na verdade, foi até uma ideia deles de adotar cores, não tá colorido, né? Tá em tons de preto e branco, ali, de escala de cinza. Mas tá bonito. Mas ainda assim ficou bem interessante. Ficou bem bonito, eu acho bem chamativo ficou. ficou. Um pano de fundo, assim, acho que ornou bem, assim, com o espaço, com o ambiente, né? E essa é uma das novidades agora do semestre, né? Olha, bem interessante. Bem na inauguração do shopping, já ter essas fotos ali, eu acho que é uma valorização muito grande até. E você foi convidado para essas fotos? Exatamente, né? para fazer esse trabalho. Fazer esse trabalho juntamente com eles. Que orgulho, Eles né? que vieram atrás de mim, na verdade. Que Isso foi muito, olha que muito bacana. bom. Isso é um reconhecimento pelo teu trabalho, não é? Com certeza. Eu fico muito feliz mesmo. E foi bem interessante, assim, né? Esse trabalho. Alguns outros eu também já realizei, assim, com painéis na cidade. Então, aí tem outras lojas, em outros espaços comerciais também. Então, tudo vai depender da ideia que o cliente tem, né? Que a pessoa tem. Então, eu quero fazer um painel, uma parede toda, como é essa ideia do shopping, né? Então, assim, as pessoas entram em contato comigo, aí eu mando algumas fotos de amostra. Aí eu pergunto sempre, né, que tipo de foto que a pessoa gosta, daí eu preparo uma pasta, por exemplo, cheia daquelas imagens, daquelas amostras, eu mando, aí as pessoas vão escolhendo e a gente vai negociando. Até chegar E as agendas? Coisa mais linda. Então, as agendas. Vamos dar uma olhadinha nela? Nossa, é maravilhosa. Então, linda. A agenda... Acho que eu mostro aqui, Pode né? mostrar. Então, todos você pegou os aquela anos... imagem do arco-íris no lago todo, né? Exatamente. Imagem, né? Na capa esse linda. ano. Então, eu sempre escolho todos os anos, já é o 4º ou 5º ano que eu estou fazendo as agendas com fotos da cidade. Então, é algo assim que eu também percebi que não tinha em Cascavel algo assim, né? Não tinha mesmo. Então, é bem interessante e sempre as pessoas vêm procurar, né, sobre essas agendas. Então, as pessoas já compraram nos anos anteriores, elas vêm todos os anos também e adquirem a sua agenda. E eu sempre escolho uma foto muito bonita para capa, uma foto para contracapa também, foto né? Mais linda e tudo que represente também. a cidade. Eu gosto de mostrar o que a gente tem de mais bonito em Cascavel, né? Vamos abrir ela aqui, Júlio, para a gente mostrar aqui também. Dentro, como quem tiver interesse em adquirir essa agenda aqui. Vou mostrar aqui nessa... Olha que coisa mais linda aqui, as imagens aqui. Fotos do pôr do sol, fotos de aqui, árvores. Isso aqui, a agenda inteira, com essas belíssimas paisagens aqui, né? Olha aqui, né, alguns lugares. Né? Exatamente. A ideia pontos, aqui... né? Pontos da cidade. A ideia é que a agenda ela tenha... Em cada abertura de mês, né, tenha fotos da cidade também. Então, não é só na capa, por exemplo. Então, e tem uma outra curiosidade, que as fotos, elas acompanham as estações do ano. É a agenda inteira, assim, maravilhosa. Linda. Então, por exemplo, eu fiz fotos do ipê. Do ipê roxo, por exemplo, ele vai florescer no inverno. Então, eu coloquei a foto nos meses do inverno, por exemplo, na agenda, sabe? Então, eu tento sempre trazer... você vai adequando. Eu vou adequando conforme as estações também. Então, por exemplo, tá a estação fria, eu coloco uma foto do lago ali, que eu fotografei de manhã, com aquela névoa que se forma. Ou uma foto de geada. Então, essas fotos vão estar nos meses do inverno. Nos meses, Então, tem uma foto que é do verão, aí eu coloco na estação. Ou a foto da primavera. Então, eu vou respeitando isso dentro da agenda também. Então, é uma curiosidade. Uma curiosidade bacana. Ficou muito legal essa tua ideia aí. Então. E me diga, você já fotografou tudo em Cascavel? Faltam lugares. Olha,
eu acho que assim, os pontos assim da cidade mesmo, as praças eu já fotografei bastante, Praça Itália, da Praça da Bíblia eu tenho poucas fotos, tenho que fazer mais. Praça do Migrante eu já fotografei bastante, a Catedral também, eu acho que a Catedral e as torres ali, As gêmeas. As torres gêmeas são as que eu mais fotografo, assim, em Cascavel, né? Porque eu acho que elas combinam muito com a cidade. Eu gosto bastante. Tem até uma época do ano bem interessante que a gente, enquanto fotógrafo, a gente vai descobrindo, né? Que o sol se põe bem no meio das torres gêmeas. A gente consegue uma foto assim também. Uma foto linda, né? Naquelas. O sol se põe bem no meio das torres. Olha, mas a gente precisa estar assim num ponto muito específico. Mas você começou a observar isso, observar. A gente vai observando, vai descobrindo. Exatamente. Olha só. Aqui, finalzinho de tarde, gosto bastante dessas cores que vão se formando no céu. Sim. Aqui pegando um pouquinho ali do Museu de Arte também. Aqui foi recentemente essa foto ali na Avenida Rocha Pombo. Que bonita, né? À noite, né? Você pega à noite. Exatamente, anoitecer ali. Aqui é um dia de lua cheia. Então a gente vai encontrando esses pontos assim. Então, eu ia te perguntar, você tem algum ritual, alguma rotina para você fazer essas fotos? Você segue algum script? Olha, na verdade, assim, não tem nada muito programado previamente, assim, sabe? Eu vou... É que a gente tem que ir observando muito como que tá a cidade. O movimento da cidade. Da natureza também. Principalmente como é que está a natureza. Essa foto. Então, por exemplo, tem a lua cheia, a gente consegue se programar. A gente já sabe, assim, uns dias de antecedência, vai dar lua cheia. Hoje a gente tem até aplicativo que mostra aonde que a lua vai estar, em qual posição. Então a gente consegue até se programar em questão dos ângulos que a gente vai conseguir fotografar, da onde a gente vai conseguir ver. Claro que vai depender também da sorte do tempo estar mais aberto, né? Essa daqui eu fotografei no dia do eclipse. Nossa, que foto! Ficou muito bonita, né? Ficou muito bonita. Essa foi na Avenida, né? Na Avenida Brasil, ali. Então, eu estava pensando assim, o que eu posso mostrar de Cascavel? Algo, assim, algum ponto que represente a cidade e que eu possa mostrar esse fenômeno da natureza ao mesmo tempo. E eu estava lá por perto até, eu pensei, mas será que vai dar algum ângulo junto com o leão? Aí eu fui e encontrei esse aqui. Foi difícil de encontrar. Mas ficou incrível, né? Incrível a foto. E você, assim, por exemplo, assim, como que você lida com a situação? Olha essa foto essa que eu disso. falei. Isso, do sol se pondo bem ali. E existem alguns dias do ano que isso acontece. E tem um ponto específico que é lá na Rocha Pombo, lá avenida atrás do lago, que a gente consegue observar bem certinho. Muito, muito, muito bonito. Olha essa aqui também, olha. Da catedral, vista de cima. Como é que você fez a foto? Ali atrás da catedral tem aquele prédio espelhado, que é o centro catequético. Ali eu entrei um dia e fotografei. E aí tem essa vista. É incrível, né? Obrigado. Então, para você captar, né? Capturar né, uma imagem incrível, assim, porque você busca, eu acredito que você busca, sempre está buscando uma imagem incrível, espetacular, diferente, né? Porque você já fez muitas fotos, né? Pois é. Então, como que você se programa para isso? Assim, uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas perguntam, você anda sempre com a câmera? Eu falo, sim, não tem jeito. Porque os dias que eu estava sem a câmera, eu não consegui fazer o registro que eu queria. Então, porque assim, a natureza está em constante mudança. Assim. Sim. Então, por exemplo, apareceu a lua, ou apareceu o sol está se pondo, ou tem a névoa no lago, ou tem um pôr do sol bonito. E é o momento, fotografia é aquele momento, né? É o momento. Então tem que estar com a câmera tem que mesmo, estar com a né? Câmera ali, do braço. E tem que estar... Eu falo para os meus alunos, eu recomendo para eles, né? Eu falo, tem que estar com a bateria carregada, tem que estar com
cartão de memória com espaço. Aquele momento. Para Se não perdeu, ter problemas. perdeu. Porque se você tiver sem espaço no cartão, você não consegue tirar foto. Se tiver sem bateria, a câmera não vai ligar. Nossa, e aquele momento que você... Incrível, que você tá ali na tua frente, você não tem como registrar. Então, não tem como. Então, eu falo, eu tenho que ter a câmera comigo sempre. Então, eu vou até a faculdade, eu vou dar aula, eu saio com a câmera. Eu dou aula de música também. Então, eu levo você é pianista, comigo. Não é? Também. Desde a infância eu toco piano também. Esse menino faz muita coisa. Faço bastante coisa. Eu comecei desde cedo no piano. Desde os primeiros anos, acho que minha mãe falou que me colocou no piano uns 3, 4 anos de idade. E aí eu fui crescendo. Já fez algum concerto? Eu participo de recitais lá na escola de música, na verdade, Mas a minha ideia é futuramente fazer algum recital assim, solo. Eu acho que seria bonito. O que a música assim, precisa bastante é muita dedicação, assim, sabe? Muito preparo, treino. Porque eu até vejo, porque eu dou aula de música também com os meus alunos, e é algo que eu também percebo. Eu aprendo hoje, eu tô em desenvolvimento de uma lição, de uma música, por exemplo. Então, eu tenho que manter, eu tenho que estudar. Não vou dizer que eu vou estudar todos os dias, mas eu tenho que manter uma frequência de estudos. Aquela situação assim, o segredo da perfeição é a prática constante? A prática constante. Porque se você fica um tempo sem tocar aquela música ou aquilo que você está aprendendo, a gente perde aquela técnica que você adquiriu. Você vai perdendo, assim, sabe? Então, você tem que manter. Tem que manter. E na fotografia é a mesma coisa? A fotografia, também. Você tem que estar mantendo ali. Eu fico pensando o olhar, assim, tem que ir treinando o olhar. Porque é técnica também, né, Júlia? Você acha que tem muitas lentes que você tem que trocar. Como é que funciona essa coisa de lente, de você trocar para perto, para longe, para puxar, para... Exatamente. A imagem ficar mais nítida, enfim. Quando eu saio assim para fotografar, então eu tenho ando com uma mochila, né? Então ela tem várias lentes ali. Então, dependendo do tipo de foto que eu quero fazer, então eu vou trocando de lente. Então, eu quero uma foto mais aberta, por exemplo. Uma foto assim que mostre mais os elementos, né? Uma foto grande angular, por exemplo. Uma lente grande angular que vai mostrar muitos elementos que estão ao meu redor, né? Uma imagem mais aberta. Então, eu utilizo uma lente específica para isso. Eu quero uma foto... eu vi um pássaro lá na árvore, então eu quero aproximar daquele pássaro. Eu vou utilizar uma outra lente que consiga fazer essa aproximação, por exemplo. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando. Não é tão simples, então, né? Tem que estudar. Tem que estudar também. Tem que conhecer os materiais. Tem que conhecer a câmera, tem os pontos... tem algumas configurações ali também que permitem a gente ter mais áreas de foco, ou eu quero ter um fundo mais desfocado, por exemplo, quero ter mais foco no que está em primeiro plano e mais desfoque no fundo, ou quero ter menos. Isso tudo a gente tem que ir operando a câmera. E tem uma câmera específica assim, que é melhor de fazer fotos? Olha, com certeza tem as câmeras profissionais, né? A gente trabalha com câmeras profissionais. Mas também é possível comprar algumas câmeras assim que elas tenham um modo mais automático, que permita que a pessoa está iniciando ali, ela consiga fazer as configurações de uma forma mais automatizada. Mas eu gosto mesmo de fazer as configurações manualmente, porque daí eu consigo deixar a minha foto, né, traduzir a minha foto mais da forma como eu estou pensando em realizar aquela imagem mesmo. E, Júlia, você já se surpreendeu? Você saiu para fazer foto de determinado local. E no caminho você já se surpreendeu com alguma situação que você tenha que ser fotografado? Com certeza. Até mesmo essa foto do lago que eu fiz foi uma surpresa para mim. Porque eu já tinha pensado anteriormente em fazer foto assim, do arco-íris refletido. Mas a gente não sabe o momento que isso vai acontecer. Então, esse dia eu fui fotografar o arco-íris no lago, mas eu cheguei lá e já estava o arco-íris lá formado. Aí, quando eu me preparei para fotografar, ele sumiu. Acho que apareceu alguma nuvem na frente do sol ali e sumiu. Aí eu pensei, mas
Ai, meu Eu tô Deus. aqui, meu Deus, me ajude, né? Preciso dessa foto, porque eu já tinha planejado a foto, já tinha visto o reflexo. Aí o arco-íris apareceu ali, todo lindo assim, sabe? E foi um momento A incrível. paciência é importante, então. Também, tem Essas que ter horas, né? paciência. Não, vou embora, você perde. Não, você tá espera ali. mais um pouquinho. Ah. E também é uma condição muito específica ali, porque o lago, conforme as condições do tempo, então a água ela vai se movimentando, né, com o vento. E aquele dia a água estava paradinha. Então isso permitiu fazer o reflexo do lago também. É o reflexo Nossa, tem tudo do isso, né? arco-íris no Um lago. vento a mais, um vento a menos. Tudo isso Exatamente. importa. Tudo isso influencia na foto. Olha, que né? interessante. Nossa. Então é isso. O que eu gosto muito de fotografar em Cascavel também são as árvores floridas, né? Uhum. Então, nos meses de inverno, a gente tem muito as cerejeiras lá no lago. Então é algo assim. É no inverno, a cerejeira. E os ipês, primavera? Então, os ipês eles vêm no final do inverno. Quando tá depende do ano. Eu já vi o ipê florescer tanto no inverno, no auge do inverno, como até na primavera, assim, uma condição bem atípica, assim. Mas normalmente o ipê ele vem o roxo, mas isso eu fui tudo aprendendo na fotografia, né? Sim. Fui aprendendo, observando e, claro, pesquisando também, né? Porque eu vou fotografar, eu também pesquiso o que eu estou fotografando, sabe? Entendi. Então, até para eu criar uma postagem assim na mídia social, eu também procuro saber mais sobre aquelas espécies. Que lindo! Ô, Julie, você, com tantas coisas que você faz, você tem tempo de lazer, assim, ou o teu lazer é a fotografia? O lazer, eu acho que é a fotografia. Ou tocar piano. Assim, esse ano em especial, eu tô com bastante projeto, assim, sabe? Tanto na área de fotografia, como na área de audiovisual também. Eu tô participando de documentários, tô fazendo produção de documentários. Explica para nós isso, Júlio. Também tem isso. Então, eu tô... Bom, tem uma exposição de fotografias, inclusive na segunda agora vai ter... Aliás, amanhã vai ter uma exposição lá na Feira do Teatro. Eu vou participar. Amanhã de manhã você vai estar lá. Exatamente. Toda semana tem um artista expondo, não tem? Toda semana tem. Já observei e eu gosto muito. Então, amanhã em especial eu vou estar lá na Feira do Teatro, né, participando com as minhas fotos. Eu sempre levo para expor as fotos que eu tenho. Sim. Leva os quadros também. Os quadros também. Exatamente. Então, esse ano eu fiz uma exposição de fotos da cidade, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal de incentivo à cultura. Uhum. Então, várias atividades foram realizadas na área de cultura aqui em Cascavel. E aí eu fui aprovado com essa exposição. Tem uma segunda exposição que acredito que ali para janeiro que vai ser lançada, que consiste em mostrar a evolução da Avenida Brasil. Então, eu peguei fotos de acervo, consegui fotos com o Museu de Imagem, fotos da Avenida Brasil da década de 50, 60, fotos mais antigas. E aí eu voltei nos mesmos lugares para mostrar como que está atualmente. Nossa, então, vai ser assim, vai colocar um uma do lado da outra. contraste, exatamente. Que lindo. Então a ideia é que essa exposição seja lá no Centro Cultural. No Centro Cultural, Isso, que é ali no Gilberto Maia. Atrás do teatro. Sim. Então, eu estou preparando ainda essa exposição. Aí você vem contar para nós aqui, para o nosso público, certeza. para prestigiar, porque isso é muito maravilhoso, né? Cultura é uma coisa que tem que ser realmente divulgada, né? Incentivada. Com certeza. Precisa. É muito importante, né? Muito importante. E que as pessoas também tenham acesso e tem que divulgar. E as memórias, né? As memórias, né? Da cidade, né? Com das pessoas certeza. também. E isso também, falando em memória, assim, né? Então, eu estou trabalhando com projetos de documentários. Então, nessa mesma lei, né, de incentivo à cultura, eu estou fazendo parte da produção de alguns documentários aqui da cidade. Então, com uma iniciativa lá do próprio museu, aqui de Cascavel, Museu Histórico, ali do Centro Cultural. Então, a Silvia Prado, que ela é diretora lá do museu, não sei se você conhece. Não conheço a Silvia. Então, ela que propôs, ela que iniciou esse projeto,
né? Um dos documentários. Então, parabéns para a Silvia. Um grande projeto. Um grande projeto. É muito bonito esse projeto, porque foi assim, elas começaram a gravação no meio da pandemia, ali por 2020, 2021. E aí eles gravaram entrevistas com pioneiros de Cascavel. Então, é um projeto que se chama Trajetórias. Então, ela fez entrevistas com vários pioneiros de Cascavel e eles próprios contam suas histórias, como que eles chegaram em Cascavel, como era a cidade naquela época, como que eles ajudaram a desenvolver a cidade. Então, é um projeto que conta mais ou menos com umas 20, 25 entrevistas. E aí, algumas a gente produziu. Quando eu entrei neste ano, como parte do projeto, eu fiz a edição de vídeo de algumas delas. De algumas já estavam prontas, outras a gente precisou gravar também, né? Então, é um projeto que também tem uma professora, a Grace Schubert, ela dá aula lá na FAG, e aí ela está propondo também, ela entrou como proponente do projeto, de fazer a edição desses materiais e a captação de outros. Então, a gente fez as entrevistas e aí também para 2025 vai ser lançado. Vão ser pequenos vídeos, digamos assim, de 5 minutos. É claro, depois tem edição na íntegra também, mas cada pioneiro vai ter o seu próprio vídeo, de uns 5 minutos. E como que isso vai ser divulgado? Pelas plataformas, das mídias sociais, pelo YouTube também vai estar disponível. Então, quem quiser assistir assim, como que era a cidade, ou conhecer melhor aonde que vai acessar? Nas plataformas mesmo? Pelas plataformas. Isso vai ser divulgado em breve também. Em breve, né? Também. É um projeto ainda que ainda tá no forno. Tá isso, mas tá quase. Tá quase. Tá saindo do forno. É que a gente tem o prazo para entregar até final de janeiro. A cultura tá bem ativa, né? Tá bem ativa na cidade. Trabalha muito, isso é muito bacana, né? E aí tem um outro projeto também que vale a pena assim, ressaltar, que eu estou trabalhando, que fala da arquitetura de Cascavel, que também é um documentário que a gente está produzindo. Que é muito rica, né? Muito rica. Então, tem uma história muito interessante. Então, vai ser um documentário composto por diversos episódios. E neste, em especial, a gente está iniciando ainda. Então, é o primeiro episódio que vai falar mais do surgimento da cidade e da arquitetura de madeira. Toda a história lá do comecinho. Exatamente. Linda, né? Então, com esse viés, assim, né? Já buscando falar como que era a cidade de Cascavel e como que foi a influência, por exemplo, da madeira nas construções de Cascavel. Então, naquele início que as construções eram todas de madeira, qual que foi a influência? Então, é bem interessante. Também um documentário dessa lei que eu estou envolvido no projeto. Que bom, né? Essa lei. Como foi bom foi isso? Eu já vi bom. alguns trabalhos, inclusive no teatro aqui de Cascavel. Com certeza. Com incentivo dessa lei, Paulo Gustavo. Ótima, foi uma ótima iniciativa. E mexeu bastante com a cultura local. A cultura, né? Isso é fundamental, né, Júlio? Sabe, existe ainda pessoas que não gostam muito da cultura, não investem, não querem investir na cultura. Mas é fundamental. É fundamental. É muito importante investir nessa área. Nós temos artistas de diversas áreas em Cascavel também. Sim. Então, eu acho que eles merecem também serem valorizados. Não, né? Nós merecemos, o público merece. Com certeza. Isso. Acho que esse é um trabalho que nós merecemos, nós, trabalhadores, as pessoas merecem isso. É verdade. E dá essa chance para que os artistas demonstrem o seu trabalho também. Seu trabalho. E que são inúmeros. E que eles também sejam recompensados por isso, sabe? Reconhecidos pelo trabalho. Com certeza. Então, isso é uma ótima iniciativa. Uma excelente iniciativa. A gente precisa ter. Porque eu sei que também a cidade, porque essa lei, Paulo Gustavo, é uma lei federal, né? Uma lei federal. Mas assim, o município também investe, né? Tem investido. Isso. No caso dessa lei, veio um investimento federal. Sim. Assim. Então, mas o que era interessante é que tinha uma verba destinada para cada município que se inscreveu e os projetos eles eram apresentados por uma comissão aqui de Cascavel mesmo. Então, você não concorria assim com
projetos de São Paulo, por exemplo, você concorria mais com os projetos locais. Então, era interessante. Tinha muito mais possibilidade, né? Sim, porque a gente Sim. tem outras possibilidades. Né? Exatamente. E também é algo que movimenta muito a cultura local, sabe? Então, é um projeto muito interessante. Então, na área de teatro, na área de música, na área de fotografia, de pintura, eu vi muitos artistas serem contemplados. Então, isso foi muito interessante. E claro que a cidade também vai investindo nos seus artistas, divulga bastante o trabalho, assim, apoia bastante. Eu percebo que isso é muito fundamental. E Júlio, esse trabalho que você faz de fotografias, é só em Cascavel ou você já está indo para outros lugares, outras cidades? Como é que está isso? Com o meu trabalho, assim? Você capta essas imagens em Cascavel, especificamente, ou fora você também está indo? Eu gosto muito de fotografar a cidade aqui mesmo, mas assim, quando eu saio de Cascavel, vou viajar, vou para qualquer lugar, eu sempre fotografo também. Eu gosto bastante. Eu gosto, claro, de Cascavel porque é a cidade que eu nasci, que eu cresci, né? Que a gente vive e que faz parte do meu dia a dia. Então, o que eu realmente, o meu acervo maior é de fotos de Cascavel mesmo. Mas eu saio de férias, vou viajar para algum lugar. Eu sempre estou com a câmera ali também. Entendo. Que não descansa, na verdade. Você não descansa nunca? Me diga, uma curiosidade, essa é minha curiosidade aqui. Sim. A sua família todas de médicos, a área da saúde. É verdade. E o Júlio, não. Eu já fui. Pois é, mas a tua família, como foi a aceitação, poderia dizer assim? Não, mas eles sempre me apoiaram. Sempre apoiaram. A minha família sempre me apoiou. Qualquer decisão que eu Não queria que tomasse, você fosse médico. Acho que sempre quiseram, mas... Quiseram? Mas eu acho que... Mas sempre me apoiaram em tudo. Recebeu todo o apoio. Sim, com certeza. E o meu irmão já se formou aí na área de médico também, agora na área da medicina, e ele agora está buscando fazer uma residência também. Então, mas eu sempre tive o apoio, eu que escolhi o que eu queria fazer, claro. Feliz nas escolhas, isso que importa, né? Exatamente, porque eu acho que a gente precisa fazer o que a gente gosta de fazer, claro, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Então... Júlio, mas foi incrível, esse bate-papo. Muito obrigado. Maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, assim... Um artista completo. Muito obrigado pelo convite. E poderemos conversar outras vezes, claro. Porque cultura é fundamental. Eu acho que a gente apoia sempre, incondicionalmente, isso. Tá? Isso é muito importante. E queremos novamente encontrá-lo aqui, se você tiver disponibilidade, para outros bate-papos, falar desses documentários, falar desses lançamentos, esses projetos novos que você tem. Isso. Vou manter o contato. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho do meu trabalho. E estou sempre à disposição, sempre que precisar, eu venho aqui para conversar, para atualizar, para falar né, sobre os projetos. Muito bem, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um podcast com o incrível, né, fotógrafo brilhante Júlio Szymanski. Sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, compartilhem com seus familiares, porque vai ser muito importante a divulgação desse trabalho do Júlio. Tá? A arte é fundamental, memórias são fundamentais. Muito obrigada, gente. Tchau, até a próxima.